Bom, então vamos começar, até para a gente ser bem rápido, até porque o nosso tema é um tema bem, como a Rita disse, é um tema bem técnico, né? Um tema bem focado em números e em matemática, né? Primeiramente, agradecer o convite para a gente poder apresentar essa nossa nota técnica. A GESAN é uma agência jovem, né? Uma agência de 1 ano e meio, e o foco dela é sempre tentar essa tecnicidade, né? Nem sempre a gente consegue essa tecnicidade, mas no momento que agora a gente começou a trabalhar com notas técnicas e o nosso pessoal especificamente bem acadêmico, né? Um pessoal que vem já treinado com mestrado, doutorado, então a gente achou importante aproveitar o melhor de cada um dos que estão aqui. E neste trabalho especial, o Wagner, que daqui a pouco ele vai apresentar, ele foi o mentor do trabalho, né? O que acabou conduzindo numa busca bem específica, né? Qual era o nosso problema? Nós precisamos reduzir as perdas d'água. Nós temos municípios como Canoas, onde está a nossa sede, com 54% de perdas, e municípios como Canela, que todo mundo deve mais ou menos conhecer, com 25% de perdas, e nós tínhamos que chegar num número. Para chegar nesse número de qual é o percentual, a gente começou justamente no âmbito do projeto, a ir estudando e vimos que um dos grandes problemas que nós tínhamos aqui era a questão de pressões de água, né? Pressões de água nos 17 municípios que a gente regula no momento, que dá mais ou menos uma população de 1.300.000, 1.400.000 habitantes. Dentro desse aspecto, vamos avaliar as pressões, vamos medir as pressões, levar um manômetro e medir. Mas que tamanho de amostra nós vamos ter para que a gente possa ter uma certa confiabilidade nesses dados, né? Nós temos municípios de 400.000 habitantes e municípios de 4.000 habitantes, municípios com uma quilometragem quadrada muito maior do que outros. E aí, nesse sentido, a gente resolveu montar um estudo para justamente chegar numa possibilidade de como seria a amostra adequada de pressões e para que num futuro maior, que o Wagner depois vai apresentar, como que a gente pode, né, primeiro, quais são os nossos desafios para essa amostragem que a gente está propondo e também como que a gente pode depois concatenar isso tudo com vistas a reduzir as perdas d'água. Então, de fato, né, só para a gente relembrar, eu acho que está todo mundo, e antes estávamos aqui comentando sobre o novo marco legal, que para mim não é um novo marco legal, né, para mim nada mais é do que um aprimoramento do antigo marco legal. A Lei 14.026 define lá que as diretrizes para redução progressiva e controle das perdas d'água é uma incumbência da agência reguladora. E, nesse sentido, como nós precisamos reduzir, as nossas perdas as perdas dos nossos prestadores de serviço, elas vêm crescendo ao longo do tempo, está no momento da gente dar um basta, né? Embora tenhamos em revisão tarifária já metas, né, que até estava, eu acho, sendo comentado pelo Daniel há pouco, nós já temos essas metas previstas em revisão, a gente sempre acaba definindo isso tudo no final, né? No momento que a gente chega e diz, olha, não foram cumpridas as metas, a gente vai penalizar a companhia, vai penalizar o prestador de serviço. E neste momento nós não sabemos nem qual é a meta, né? A gente tem que deixar para trás esses números cabalísticos de baixar 2%, 3%, 4%, 10% ao ano, esses números que a gente precisa chegar, e para isso a gente pensou de início em avaliar as pressões. E eu vou passar aqui para o Wagner e eu vou sair um pouquinho da câmera, porque a gente está tentando aqui também manter um pouquinho de distanciamento por causa da pandemia. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Wagner. Então, estou na GESAN desde 2020. Então, um dos motivadores aí que o Demétrio já falou sobre as questões de avaliação de pressão, como ele já citou, o marco. Também nós tivemos aí a NBR 12218, que ela especifica as pressões da rede de distribuição, nos levaram a algumas perguntas. O que estamos avaliando? Qual o elemento da minha população que será avaliado para definir a pressão? Qual o método estatístico adequado para a amostragem? E qual a amostragem necessária?
Então, aí no ano passado, nós desenvolvemos 3 notas técnicas, uma sobre o tipo de amostragem, do tamanho de amostra. O tipo de amostragem a gente avaliou se é probabilística ou não probabilística, qual efeito teria nos resultados da nossa amostragem, qual que seria mais adequado. Nós também fizemos o tamanho da amostra, que eu vou explanar hoje aqui para vocês, e também fizemos um estudo de caso comparativo para avaliar o tamanho de amostra aplicado com as técnicas probabilísticas e não probabilísticas. Qual o resultado que nós obtivemos. Então, está disponível no nosso site, depois terão os contatos aí para se alguém tiver curiosidade de saber mais. Então, pessoal, para determinar o tamanho da amostra das nossas pressões, nós seguimos aí uma metodologia de pesquisa e também métodos aplicados do Hare, Malhotra e Montgomery. Então, a gente seguiu os métodos deles, é um estudo com foco estatístico, então ele teve mais esse caráter do que propriamente uma análise de engenharia das pressões, mas ele traz um resultado muito eficiente. Então, desses 8 passos, do 1 ao 5, eles são obrigatórios para definir o tamanho da amostra. Os 6, 7 e 8, eles são condicionais. Eu tenho que saber qual precisão que eu quero para definir a média da minha pressão. 2, especificar o nível de confiança, qual a confiança que eu desejo ter para definir a minha média da minha pressão. O passo 3 é apenas uma conversão para ter o valor Z no estudo estatístico, o Z que corresponde ao nível de confiança da distribuição normal padrão. 4, determinar o desvio padrão da população. Então, também é um dado estatístico. 5, determinar o tamanho da amostra. Isso é uma fórmula que vai ser apresentada. Entrando agora então até os 5 eu tenho condições de definir muito bem o tamanho da minha amostra. Os 6 já são, dos 6 ao 8 são condicionais. Então, se o tamanho da minha amostra representa no mínimo 10% da população, então eu devo aplicar um fator de correção para o tamanho da amostra. O 7º, se o desvio padrão for estimado e é desconhecido, eu posso recalcular a minha precisão. E o 8, se a minha precisão é especificada por valores relativos, se o pesquisador gosta de trabalhar com números relativos, ele também vai ter uma fórmula adequada para calcular a média da pressão. Então, pessoal, partindo aí do primeiro passo, o que nós pensamos aqui em especificar e também estamos evoluindo nesses temas aqui na agência? Então, existe a minha precisão, ela está muito associada à exatidão dos resultados, então isso são até exemplos muito fáceis de se encontrar, mas a gente viu que algumas características da rede, ela influenciam na nossa precisão. Então, como o relevo, extensão da rede. A nossa região aqui ela tem sistemas de abastecimento integrado, então por esse motivo uma cidade pode até ter 3 redes distintas, dietas diferentes. Então são fatores que influenciam na nossa precisão. Então a gente tem que ter uma atenção para definir a precisão que desejamos. Então existe uma forma matemática e também os pesquisadores que a gente se baseou, eles também citam a forma empírica. Então, o nosso erro para o método, ele vai ser sempre menor ou igual à nossa precisão, o erro da nossa amostra. Então, matematicamente, nós podemos considerar que o erro pode ser nossa precisão e a precisão vai ser a média menos o intervalo. Então, matematicamente, para aqueles que gostam de definir mais objetivamente, seria um método a ser aplicado. E também os pesquisadores falam que nós podemos definir a precisão que desejamos. Nós aqui na agência estamos definindo a precisão de acordo com as características de cada sistema. Então, tem algumas peculiaridades que nós estamos identificando e estamos evoluindo ainda no tema. Então, especificar o nível de confiança. Então,
Se nossa confiança trabalharmos com sigma 1, na casa de 68%, a nossa área de atuação ela terá uma confiança um pouco menor, ela atuará em resultados na curva normal, numa faixa restrita. Então, a faixa de 95%, que seria aproximadamente o sigma 2, ele já abrange uma faixa um pouco maior do intervalo de confiança. Então, nós teríamos uma faixa um pouco menor que estariam fora os resultados da média. Então, percebendo ali que a média do nosso intervalo especificado pela norma 12.218 é de 30 MCA. Então, percebendo ali uma faixa, uma confiança de 95% de confiança, a nossa média ficaria entre 26 MCA a 34 MCA. E para uma confiança de 99%, seria uma confiança muito altíssima, ela já aumenta muito mais o intervalo. Então, a gente define a critério do pesquisador, o nível de confiança. Então, quanto maior a confiança exigida pelo estudo, maior será o nível de confiança e maior o intervalo de confiança. Então, isso vai ficar muito a critério. Largamente é utilizado 95%. Então, apenas para ilustrar, nós consideramos aqui um exemplo rápido. Se nós tivermos um desvio padrão de 5 MCA e nós desejarmos aqui na tabela a precisão de 2 MCA, olha a diferença para o nível de confiança do número de amostras. Para 95%, eu vou ter 24 amostras. Para 99%, eu teria que fazer 41 amostras, quase o dobro. 90%, um nível de confiança um pouco menor, eu teria que fazer 17 amostras. Então, olhando também no contexto, assim, a agência, quais recursos ela tem, qual tempo ela tem disponível. Então, 95% ela seria adequada, porque medições de pressões dentro da cidade exigem deslocamento, uma equipe. Então, tem outros fatores práticos que influenciam. Então, daqui a pouco aumentar a minha confiança é também aumentar meus custos, aumentar meu tempo de disponibilidade, exigir que meu prestador tenha uma equipe mais dias disponível para fazer essas medições. Então, estou alterando os dias de fiscalização, também vai alterar as condições de medição de pressão. Então, tem muitos fatores que isso pode influenciar. Então, o passo 3, essa tabela para descobrir o valor Z associado ao nível de confiança, ela está praticamente quase todos os livros de estatística ela apresentam isso. Então, é tabelado o valor Z conforme o nível de confiança. Então, determinação do desvio padrão para a média da pressão. Um desvio padrão alto, eu vou ter limites, meus limites eles vão ser mais perto do limite da minha média, do meu limite central. Então, um desvio padrão mais alto, eu vou ter uma curva mais alargada, com o pico dela mais achatado, e vai aumentar a minha área de atuação, como mostra aí o gráfico. Então, a AGESAM, por prática, ela já vinha medindo pressões, nós utilizamos o nosso banco de dados para determinar os desvios padrões. Já uma agência que é a partir do zero e não tem o seu banco de dados, ela pode estimar o seu desvio padrão, sendo que o método já prevê uma correção futura, se caso isso acontecer. Mas isso vai ficar muito a critério do pesquisador, ele entender quais os seus objetivos com a amostragem. Então, de forma bem prática, para determinar o tamanho da amostra, apenas faz as substituições do desvio padrão da pressão da rede, o nível de confiança definido e a precisão definida. Então, diretamente vai se obter o resultado da amostra, do tamanho da amostra. Então, até o passo 5 são passos obrigatórios, nós já teríamos o tamanho da amostra já definido. Então, nós partimos para o passo 6. Se a minha amostra ela alcançou 10% ou mais do tamanho da minha população,
eu devo fazer um fator de correção. E esse fator de correção, ele sempre tende a diminuir meu tamanho da amostra. Isso comprova que quantidade de amostras, às vezes, não está associada apenas à qualidade dos teus resultados. Então, tu pode ter uma grande amostragem, mas não usou os métodos corretos, tu não vai ter um bom resultado. Então, o 7, se meu desvio padrão for estimado, eu posso recalcular a precisão, eu devo recalcular a precisão. Então, partindo da minha amostragem, realizei minha amostragem, eu vou ter um desvio padrão, que é o S, com a minha análise amostral, eu vou recalcular a minha precisão. Então, isso vai tender sempre a diminuir também. Então, se eu partir com um desvio padrão de 10, por esse método, recalculando o erro, a minha precisão vai tender a diminuir. A partir do momento das especificações iniciais. Então, o último passo, também condicional, se a minha precisão for relativa, então para aqueles pesquisadores que gostam de trabalhar com valores relativos, ela tem uma fórmula equivalente que pode ser aplicada para também chegar ao número de amostras. Então, aqui apenas para exemplificar que facilmente a gente pode tabelar a quantidade de amostras. Aqui a gente fez um exemplo colocando a precisão versus o desvio padrão, alcançando os resultados da amostra para 99. Então, facilmente a gente fez isso para 95, que é utilizado pela GESAM, 95% de confiança, e também 90% de confiança. Então, através dessas tabelas, a gente pode ver um comportamento que diminui o tamanho da amostra. Então, eu diminuindo meu desvio padrão, diminuindo meu nível de confiança e aumentando o valor absoluto da precisão, eu automaticamente vou estar contribuindo para diminuir o tamanho da minha amostra. E o contrário, para aumentar, eu aumentando o desvio padrão, aumentando o nível de confiança e diminuindo o valor absoluto, eu vou estar aumentando o tamanho da minha amostra. Então, essas análises elas devem ser muito bem feitas quando tu for pegar o sistema de abastecimento, começar a avaliar situações de desníveis, altitudes existentes no município, extensões da rede, níveis de perdas existentes nesse município, quantidade de reservatórios. Então, pode influenciar nesses resultados, que automaticamente vai ter que influenciar no tamanho da amostra. Apenas para exemplificar, esse manômetro aqui é utilizado pela GESAM, ele tem um nível de precisão de 0,25%, ele está com a sua calibração atualizada. E dentro desses trabalhos que nós fizemos no ano passado, nós já estamos com foco nos próximos trabalhos. Nós estamos vendo o que interfere no nosso desvio padrão, no nosso nível de confiança, e no nosso desvio padrão, no nosso nível de confiança e na nossa precisão. Então, nós estamos já desenvolvendo trabalhos para avaliar pressões, a variação de pressão da noite e do dia. Nós estamos avaliando as pressões na nossa região, que nós atuamos aqui, tem uma característica da topografia muito acidentada, então nós estamos avaliando isso também. Sistemas de abastecimento integrados, então no município chega a ter 3 redes distintas, então um município abastece para 3 outros, então às vezes chega a ter 3 redes no mesmo município. A influência das extensões da rede sobre as pressões, sobre o que ela interfere no nosso nível de confiança, na nossa precisão. As variações climáticas das estações, o que elas estão influenciando nas nossas pressões, o que elas influenciam no nosso desvio, nas nossas médias.
E também, quando tivermos todas essas respostas, que nós já estamos evoluindo, nós podemos ter uma boa aplicação para ter o resultado das perdas reais que existe no nosso sistema. Então, a gente está fazendo um bom desenvolvimento para chegar num bom resultado. Então, eu coloquei aqui os principais autores que foi utilizado para fazer essa metodologia. Hare, Malhotra e Montgomery são autores largamente citados aí no campo estatístico de pesquisa. E agradeço, fico à disposição de dúvidas aí, meu contato, para se quiserem se aprofundar em algum tema aí.